volta aqui pra gente comentar este episódio aí da Casa do Patrão. E, né, gente, teve uma polêmica hoje à tarde que foi o tapa na cara que o Matheus levou da Bianca. E não foi grandes coisas de fato. O contexto não era de briga. Eu vi um monte de canal aqui no YouTube forçando a barra, dizendo que a Bianca tinha que ser expulsa por causa da atitude que ela teve lá e tal. Mas assim, gente, Hassum deu a chance pro Matheus para ele dizer se queria ou não que a Bianca saísse. O Hassum deu a chance para isso. O Matheus disse que estava tudo bem. Então, por que eu tô falando isso? Porque na festa, o Matheus começou a falar que ele ainda não digeriu bem o fato dele ter levado um tapa na cara da Bianca e que isso não faz parte dos princípios dele. Que ele nunca tinha levado um tapa na cara de ninguém. E foi a primeira vez que ele levou e tal. E eu entendo o Matheus com relação a isso. Ninguém gosta mesmo de levar um tapa na cara. Mas o negócio aí pra mim não é o tapa na cara. Eu vou mostrar pra vocês. Pra mim o negócio está em outro lugar. Uma vez que ele se sentiu incomodado, que ele não gostou da atitude, ele teve a chance total de chegar lá pro Hassum, quando o Hassum perguntou, e dizer: ô Hassum, eu não gostei, eu não achei legal, eu nunca levei tabefe na minha cara, eu não gostei do que a Bianca fez, bababá, 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 e teria resolvido a situação. Eu não acho que eles iam expulsar a Bianca por isso. Até porque a gente já teve situações muito piores dentro desse mesmo reality show. A Nathalie, logo nos primeiros dias, ela dando um empurrão assim, um empurrão com força no Vini, numa das provas que eles estavam fazendo. Aquilo era uma coisa para expulsão, motivo para expulsão. Se, obviamente, o programa tivesse dando alguma audiência, a Nathalie teria sido expulsa ali. Porque o que ela fez com o Vini, de empurrar ele, de impedir que ele fizesse a prova, aquilo é, assim, fosse no BBB, na Fazenda, esse tipo de atitude dela é expulsão certa. Mas a gente está falando de um programa que não tem audiência e a maioria das pessoas não está assistindo. Então, como a maioria das pessoas não está vendo, fica isso por isso mesmo. Mas a gente aqui lembra para vocês que o Hassum deu essa chance. O Hassum falou que eles precisam tomar cuidado com as brincadeiras de mão, porque uma mão aqui, uma mão ali, podia dar errado. O Hassum avisou. Matheus podia ter falado e podia ter sido sincero naquele momento. Ele preferiu reclamar com a Mari sobre o que aconteceu. E aí, fica no ar. Se ele realmente estava incomodado com a atitude da Bianca, ele devia ter falado. Não acho que eles expulsariam mesmo a Bianca. Eu acho que, inclusive, não havia sentido para expulsar a Bianca, porque, afinal de contas, o contexto da situação era uma festa. E, às vezes, na festa, mão aqui, mão ali, e eles só não estavam bêbados. Mas, no contexto ali da festa, eles estavam brincando de bola. Eles estavam brincando de jogar bola um pra cima do outro. E a Bianca recebeu uma bolada na cara. Depois ali ela se levantou, brincou ali com o Matheus e acabou dando um tapa na cara dele assim. Eu vou mostrar pra vocês logo, depois a gente chega no contexto, pra vocês verem que o negócio não foi, nossa, meu Deus do céu, que grande coisa. Não foi. Mas é óbvio, né, que o Matheus, ele simplesmente podia, sim, falar e deixar claro que ele não gostou dessa atitude. Ele podia, não podia? Vocês não concordam comigo? Deixa eu só colocar aqui, porque não tá entrando. Às vezes eu clico aqui e dá alguns negócios, né, no aplicativo. Vamos lá. Ó, vocês viram aqui, ó. Não foi nada demais. Vamos ver de novo, tá? Não foi nada demais, olha só. Ó, e daí ele puxa o nariz dela. Deixa eu ver se eu coloco em uma velocidade menor.
Deixa eu reduzir aqui a velocidade em 50%. Vou reduzir aqui em 50%. Só para vocês verem, tá? Que não foi nada demais, ó. Vocês viram aí, não foi nada demais. Ó, prestem atenção. Vamos ver de novo aqui. Ó, ele puxa o nariz dela, ó. Ó. E aí ela dá um tapa assim na cara dele. Mas não foi nada demais. É isso que eu quero que vocês vejam. Não foi nada demais. O contexto era completamente diferente. Então, por que a gente tem que mostrar para vocês isso? Eu vou botar numa câmera ainda mais lenta. Aí eu botei aqui 50%. Eu vou colocar aqui 25% para vocês verem no detalhe a coisa. Olha só, no detalhe. Ó. Ó. Nem foi essas coisas, de fato, ó. Vamos de novo? Ó. Vamos de novo. Ó. Tanto que ele até coisa o rosto, ele até vira o rosto assim. Então, assim, eu podia ter reclamado com o Hassum, não podia? Vocês viram aí o vídeo, passei, reduzi a velocidade para vocês, deixei aqui claríssimo, tá? Claríssimo, que não foi nada demais. Então, assim, eu não vou polemizar em cima disso, mas a única coisa que eu vou dizer é, Matheus simplesmente podia. Eu pelo menos, se estivesse na posição dele, eu faria isso. Eu ia atrás de falar pro Hassum, eu não gostei muito, me senti invadido, me senti machucado, bababá, que teria resolvido o problema. Mas tá aí pra vocês verem, tirem as conclusões de vocês. Eu não vou ficar polemizando em cima disso. Aliás, eu tô fazendo justamente o movimento aqui na internet para não polemizar coisas que não precisam de polêmica. Depois eu conto mais sobre a minha ideia sobre isso. Agora, nos números, né? Porque afinal a gente aqui gosta muito de números. Como é que nós estamos de números hoje? Gente, tá tudo meio embolado aqui, tá? O Votalhada tá dizendo uma coisa, o Parcelizada tá dizendo outra, e aparentemente a própria Sheila mudou de ideia. Então vai ser meio difícil a gente definir agora, por um lado, para onde a coisa vai, tá? Então vamos começar aqui com o Votalhada logo. O Votalhada tá dando aqui pra gente o Jackson e a Marina empatados. Jackson na desvantagem numérica com 18,49 contra 19,56 da Marina. Uma diferença aí de um pouquinho mais de 1%. Pouquinho mais ali. É 1,004% a diferença dos dois. A Marina começou essa pesquisa com 15,73. Aí ela subiu ela caiu para 15,23, depois subiu para 18,06, 18,97, 19,39 e agora 19,56. O Jackson começou essa pesquisa com 17,10, subiu para 18,87, caiu para 18,17, subiu para 18,30, depois 18,57 e agora caiu para 18,49. A Luísa começou essa pesquisa com 67,17, caiu para 65,90, 63,77, 62,73, 62,04 e 61,94. Ou seja, a Luísa é a única que a gente pode cravar que volta. Porque fora a Luísa, né, não dá pra gente fechar 100% questão aqui de como é que estão as coisas. Tá empatado. Como é que nós estamos aqui distribuindo nas redes? Nos sites, o Jackson está sendo eliminado, inclusive com uma diferença bem significativa da Marina. Nos sites, o Jackson está com uma média de 17,79 contra 52,22 da Luísa e 29,99 da Marina.
A diferença dela para o Jackson, inclusive, é uma diferença de mais de 12%. Nos sites, a Marina estaria numa margem segura. Só que o problema da Marina não está nos sites, está justamente redes sociais e aonde o público está acompanhando esse reality. Nas redes sociais, a Marina está em desvantagem aqui. Essa aqui do Instagram, essa pesquisa aí no Instagram. Eu vou ignorar a Luísa, gente, porque a Luísa, vocês estão vendo, tá com 64 e 75, então não faz diferença. Agora, o Jackson e a Marina. A Marina está em desvantagem no Instagram. A Marina está com 16 e 38 contra 18 e 88 do Jackson. Uma diferença de 2% entre os dois, um pouquinho mais de 2%. Ou seja, pelo Instagram, a Marina está sendo eliminada. No YouTube, tirando apenas um único canal onde eles estão empatados, Marina é praticamente uma unanimidade. Marina está sendo eliminada com 15 e 50 contra 65 e 78 da Luísa e 18 e 72 do Jackson. Marina vai sendo eliminada aqui no YouTube também. No X, basicamente, a Marina está sendo eliminada. No X, ela está com 18 e 43 contra 22 e 40 do Jackson e 59 e 17 da Luísa. Lembrando, porém, que a taxa de amostragem da pesquisa do X é extremamente baixa. 1.693 votos, então é uma amostra que não é tão significativa em termos estatísticos, ou seja, isso aqui pode não corresponder com a realidade. E a única, assim que a gente tem uma base um pouquinho mais sólida para a gente cravar alguma coisa aqui, é o YouTube. O YouTube está apontando para a gente que a Marina será eliminada. Tanto que nessa pesquisa o YouTube tem 178.600 votos. É a única que a gente consegue apontar de uma forma mais sólida e consolidada a tendência de eliminação aqui. O Instagram, mais ou menos, né? O Instagram está dando aqui 13.825 votos. Mais ou menos, não dá pra gente dizer, nossa, que maravilha, mas já dá pra gente ter uma coisa mais sólida. O Instagram e o YouTube. Os sites, então, a gente consegue ver que o movimento contra o Jackson também existe. A partir do momento que o YouTube e o Instagram estão contra a Marina, nos sites estão contra o Jackson. É por isso que vocês estão vendo o empate entre os dois. Qual vai ser? Nós vamos descobrir amanhã. Agora, o Parcializada está apontando aqui já mudanças. Ontem, a Parcial 1 indicava que a Marina seria eliminada. Na Parcial 1, ela tinha 15,36 contra 19,89 do Jackson e 64,75 da Luísa. Marina sendo eliminada. A Parcial 2, que saiu hoje à tarde, às 16h15, o Jackson está sendo eliminado. O Jackson está com 21,95 contra 23,48 da Marina e 54,57 da Luísa. Ou seja, está indefinido ainda. Mas aqui a gente percebe que tem um certo movimento contra o Jackson e um certo movimento contra a Marina também. Então não dá para a gente cravar exatamente. Não dá para a gente cravar quem é que vai sair. Agora, se eu tirar por base que o público que está acompanhando o reality é o mesmo público que está comentando nos nossos canais, que está acompanhando os nossos canais, então a maioria é contra a Marina. Então a Marina tem muito mais chances de ser eliminada. E eu vou pegar aqui os números do próprio Faropop, gente. Os números que vocês aqui que assistem, que acompanham o canal, estão apontando e dizendo para mim. Nos números aqui, olha o que vocês estão dizendo para mim. O Jackson e a Luísa estão ficando. A Luísa com 63%, o Jackson com 20% e a Marina logo atrás com 16%. Na opinião de vocês,
quem está sendo eliminada é justamente a Marina. Então, acredito eu, tá, que a Marina tem mais chances de ser eliminada. Não estou afirmando que ela vai ser eliminada, tá? Não estou dizendo isso e não estou afirmando de nenhuma forma. Estou dizendo para vocês que a tendência é Marina ser eliminada. Vai ser eliminada amanhã? Não sei. Mas tudo aponta para ela. E eu, sinceramente, preferia mesmo que ela saísse. Eu, sinceramente, preferia que ela fosse mais mesmo por outro lado. Eu preferiria muito mais que ela saísse. Primeiro, porque o programa já quase não tem homem. Aí fica um jogo muito fechado nas meninas e eu acho meio complicado ficar só fechado nelas. Tem que ter mais homem nesse jogo. Tem que dar uma equilibrada nas coisas também. Já tem muito mais mulher do que homem. Então, deixando os homens ficar e eliminando um pouco as mulheres também. Tá na hora das mulheres saírem. E aí vamos equilibrar as coisas. A gente tem hoje 4 homens no jogo. O Matheus, o JP... e o Vivão, aliás, 3 homens no jogo. De 11 pessoas na casa, nós temos 3 homens. Ah, não, eu estava esquecendo do Jackson. Jackson, JP, Vivão e Matheus. De 11 pessoas, 4 são homens. Aí amanhã, se a Marina for eliminada, nós teremos um top 10, onde nós teremos 5 mulheres e 4 homens. E aí, dá uma coisa mais equilibrada. Na próxima semana sai uma morena, aí dá mais uma equilibradinha nas coisas. Mas enfim, a gente só tá aqui dando uma especulada nas coisas. Aí vamos relembrar um pouquinho, né, o que aconteceu lá dentro. A Nathalie se achando. A Nathalie sempre se achou a favoritona desse jogo. Ela sempre se achou. Justamente porque ela acredita que esse jeito dela é o que o público compra. Se ela soubesse que não é isso. E aí ela começou a discutir com a Luísa e disse ali que a Luísa era uma mentirosa e levantadora de calúnia e que estava ficando feio para ela e que ela tá passando vergonha aqui fora. Aí depois as duas começaram a discutir e no meio dessa discussão a própria Luísa falou que quem decidia era o Brasil. Aí a Nathalie disse ali que se a Marina não saísse é porque o Brasil não queria tirar ela, o Brasil pode querer deixar ela para depois e que pode ser a hora da Marina e do Jackson. Aí a Luísa foi conversar com o Matheus, aí começou toda uma discussão da Nathalie com o Matheus. A Luísa disse que a Nathalie era incoerente. Aí ela começou a discutir com o Matheus e disse que o Matheus estava se doendo porque ele ali não tinha com quem brigar e tal, precisava brigar com ela. Aí depois ele vira e fala que ela é que estava se doendo. E aí os dois começaram a discutir. Ele disse que ela grita no ouvido, que eles não podem revidar porque ela grita e não deixa o jogo acontecer. Ele relembrou que a Nathalie é uma pessoa mal educada. E aí ela começou a dizer que ele vive dando adjetivos para ela, que são mais sobre ele do que sobre ela. E que ele não sustenta o que ele fala, que ele é ridículo, que ela não ia deitar para ninguém. Aí ela começa a falar, ele começou a falar que ela ficou dando pauladas em cima dos outros. E aí ele lembrou que ela ficou pegando as panelas para ficar batendo e acordando as pessoas e que ela fez a Sheila ter crises de ansiedade. Aí depois ela começou a dizer que todo mundo lá fez exame. E aí depois ela disse que o Matheus tinha certeza de tudo e que ele tem que fugir de discutir com ela. Aí os dois começaram aquela coisa chata ali. Aí quando ela terminou, ela disse que todo mundo ali era ridículo. Aí a Nathalie depois saiu rolando, cumprindo a promessa dela de que ela ia rolar no chão se ela voltasse. Enquanto isso, lá no quarto do patrão, a Sheila disse que a Marina tem um jogo incoerente. Ela ainda disse ali que a Marina deve sair justamente por causa disso e que todos eles deveriam apostar na Marina. Aí o Matheus disse que para ele a Marina sai. Inclusive ele disse ali que todo mundo devia apostar R$5.000 na Marina.
A Sheila disse que não estava nem aí para isso. Do outro lado, a Marina debochava e cantava que tentaram matá-la com um copo de veneno. Ela cantava essa música e aí o Vivão e ela dançavam. E aí lá no quarto do patrão, a Sheila lembrou que a Marina tem problemas com a Nathalie, que a Marina criou vários problemas para a cabeça da Luísa e que a Luísa estava na reta sendo prejudicada pela Marina. Aí teve até uma hora lá que a Sheila disse que a Marina estava do lado da Nathalie agora e que ela passou o jogo todo criticando a Nathalie e que isso é incoerência. Aí depois a Luísa prometeu que ela ia depilar a perna se ela voltasse da reta. Aí depois eles começaram a falar do Jackson, desse jogo do Jackson, que o Jackson fica de um lado para outro. Nem o Jackson ali não esperava que ele fosse para a reta, diferente do que ele próprio estava esperando sobre isso. Aí teve outro momento ali também, que o Jackson e a Morena estavam conversando sobre o jogo. O Jackson disse que se saísse a Marina ia igualar 5-5 e que se ele tivesse ali no grupo ia fazer alguma diferença. Só que aí ele lembrou que ele joga sozinho, ou pelo menos deveria jogar sozinho. Aí depois ele admitiu para Morena que ele articulou sim com os dois lados e que o jogo dele é esse: articular para se dar bem. Enquanto isso, Vivão preparava uma lasanha lá para casa dos Parças e a Nathalie começava a reclamar do Vivão, justamente porque o Vivão estava preparando o prato e conversando de boa com a Sheila. Aí a Morena disse que a Sheila ia acabar cozinhando a cabeça do Vivão. Aí a Nathalie disse que o Vivão é um abestalhado e que tem horas que ela queria dar na cara dele. Bater, no sentido de bater. Aí ela foi pra cozinha, foi cobrar, dizendo que ela queria dormir e que a comida estava demorando muito e que ele perdia tempo demais conversando e não fazendo a comida, que ele perdia esse tempo todo. Sério mesmo, a Nathalie ela é muito, mas muito amarga. Exatamente como a própria Sheila falou dela. Aí depois, né, a Nathalie continuava enchendo o saco lá na cozinha, porque queria que fosse servido ali. E o Vivão disse que ele estava esperando a Sheila, que era a Sheila que tinha que lavar os utensílios da cozinha. Que era a Sheila que estava responsável por isso e que ele pediu e ela tinha terminado de lavar primeiro para ele poder fazer a comida. Aí lá no quarto dos Parças, a Marina foi conversar com a Luísa e disse que agora ela está próxima da Nathalie, embora não esteja jogando com a Nathalie, e que a própria Nathalie disse que agora o grupo dela são eles por eles. A própria Nathalie, Morena e Vivão. Aí ela falou que ela e a Luísa sabiam desde sempre que o jogo levariam elas a uma contra a outra. E aí ela disse que as duas se afastaram justamente porque elas estão em momentos diferentes, em jogos diferentes, mas que ela não esperava, a Marina, que a Luísa votasse nela tão cedo. Aí lá no quarto do trampo, a Sheila reclamou, disse que ela não gosta de brigar, que ela sempre tratou muito bem a Nathalie, que ela já deixou passar coisas demais da Nathalie e que ela não gosta de reclamar. Só que a Nathalie fez de tudo para elas brigarem. Ela disse que não gosta de maltratar ninguém, muito menos a Nathalie, e que isso tá machucando ela e que ela tá com uma energia péssima. Aí a Sheila começou a chorar e disse que essa briga das duas deu muita dor nela. E aí ela disse que ela chegou a dar um beijo na Nathalie depois deles brigarem, que a Nathalie tinha maltratado ela, que ela estava mal-humorada, que ela não tinha dormido direito por conta dessa atitude da Nathalie. Ou seja, quem tá criando uma certa expectativa aí com a Nathalie é a própria Sheila, né? Porque no final das contas, vamos ser sinceros, a Nathalie nunca gostou da Sheila.
Enquanto isso, o Jackson tava falando lá pra Marina e pra Morena que ele tinha catado que a reta seria ele, o Vivão e a Nathalie, e que ele descobriu isso conversando com o JP. Só que tudo mudou em cima da hora, obviamente. Aí a Marina disse que era por isso que o Vivão tava sendo besta, porque o Vivão tava ali do lado da Sheila, conversando com a Sheila. Aí o Jackson disse que, independente de tudo, ele admira o sangue frio que a Sheila tem pra jogar. Aí a Marina disse que ela admira a visão de jogo da Sheila, só que ela não consegue fazer o mesmo jogo que a Sheila faz. Aí a Sheila começou a falar do Jackson, e ela disse que ela ficou chateada com o Jackson, que ela senta e conversa com ele todo dia, que os dois brincam, que ela estava ajudando ele nesse jogo, e mais ele falou as coisas que machucaram ela no apontamento. E aí depois a Mari falou que o Jackson tinha falado que a Sheila era bastante coerente na hora do jantar. Aí a Sheila disse que o Jackson só estava fazendo uma média com o público. E aí, do outro lado, a Mari disse sobre dormir 3 pessoas na cama. Ela, a Bianca e o JP. A Sheila disse que a Mari tinha que se impor e dizer que ela não se sente à vontade de dormir próximo lá do JP. E aí, quando eles saem de lá, o Matheus falou justamente sobre a questão de quem ia dormir junto com a Mari. Aí eles falaram uma coisa lá sobre o JP, porque afinal de contas eles acabaram não dormindo por causa do JP e tal. Eu não entendi muito bem aonde eles queriam chegar com isso, então já tô deixando claro para vocês que para mim eles meio que estavam falando em códigos, porque eu não entendi muito o que eles queriam. Mas a Mari não dormiu sozinha. A Mari estava lá deitada ao lado da Bianca. Aí o Hassum entrou ao vivo, e aí ele perguntou se todo mundo desconfiava qual era o tema da festa. Depois ele disse que era luau. E aí ele foi perguntar ali pro Jackson como é que o Jackson, a Luísa e a Marina estavam por estarem na reta de novo. Aí ele disse que ele estava confiante, que essa reta era diferente da primeira. A Luísa disse que ela quer jogar mais, que ela tá na reta por conta disso. Aí a Marina disse que ela estava super tranquila, que independente de ficar ou de sair, ela está feliz e tranquila. Aí depois teve uma hora lá que o Hassum chamou o Vivão e perguntou assim, quem o Vivão quer que saísse do programa. Aí o Vivão disse que queria que a Luísa fosse eliminada, justamente por causa das atitudes dela com relação a Nathalie. E aí depois ele fez a mesma pergunta pro JP, quem você quer que seja eliminado? Aí o JP disse que ele queria a Marina, que a Marina seria a eliminada. Pronto, gente, basicamente foi isso que aconteceu, tá? Não teve grandes movimentações e quanto mais se aproxima da reta final, menos conteúdo vai ter. Eu acho que vocês já perceberam que todo reality show é assim que funciona. E aí depois que o Hassum passou por essa interação ali com eles, mostraram lá como é que tava o dia, amanhã, o Matheus conversando com a Mari de novo em códigos que eu juro pra vocês que eu não entendi. Além de que eles estavam sussurrando e o som estava muito baixo. Mas teve ali o momento deles conversarem. Aí a Luísa disse que ela queria muito ver o JP na cozinha do jeito que ele tem preguiça. Porque aí ele teria que trabalhar. Aí a Sheila disse que se ela pegar o patrão, ela vai botar o Jackson no trampo. E que se ela estiver no trampo e pegar o poder do voto, vai o Jackson direto pra reta também. Aí depois ela começou a falar sobre a Marina, sobre o Jackson. Ela disse que tá em dúvida sobre em quem ela vai apostar. Aí o Matheus não teve dúvidas. Ele disse ali que ele ia direto na Marina, 5 mil reais nela. Aí a Sheila disse que a dúvida para ela era justamente porque não era pra Marina estar na reta, já que ela tinha que ser acertado com a Morena. Pronto. Aí de tarde colocaram lá, isso foi meio que uma obrigação que eu lembro,
fecharam parte da casa, das outras casas, não podia entrar, e eles ficavam só com a convivência aberta e ficavam brincando ali atrás. Pronto, gente, foi isso. Só para vocês verem o tanto de coisa que não tá rolando mais nesse jogo. Foi isso aí que aconteceu. Um zero total. E por falar nisso, né? O Jackson deu... Desculpa, gente. Sono. Por falar nisso, o Jackson deu uma engordada, né? Isso deu pra ver aí no vídeo. Aí a Nathalie disse que ela não quer mais se decepcionar com ninguém lá dentro, porque ela já se decepcionou demais com a Bianca e com a Luísa. E aí o Vivão disse que agora eles precisam se segurar o máximo de tempo lá dentro. E aí que veio a cena do tapa, tá? Eles estavam brincando de bola, o JP deu uma bolada que caiu na Bianca, bateu aqui no nariz e na boca da Bianca. A Sheila ficou bastante preocupada, e aí ela perguntou se a Bianca tava bem. A Bianca disse que tava, que não tinha sido nada demais e tal. Pronto, foi isso que aconteceu. E aí, no meio disso, começou essa brincadeira entre o Matheus e a Bianca, e vocês já viram aí o tapa. Esse aí é o tabefe que ele levou dela. Se fosse pra expulsar, eu já tinha falado. O menino deu a chance pra ele expulsar, e ele preferiu não. Então, vocês vão ver o que isso pode causar nos próximos dias. Aí, do outro lado, a Mari estava conversando ali com a Sheila. E na conversa que ela estava ali com a Sheila, lá na coisa da piscina, a Mari disse que o Jackson quer manter os acordos de qualquer jeito. E que eles precisavam ganhar as próximas provas para mandar o Jackson direto pro trampo, justamente porque ele vive julgando as pessoas. E que ele passou a temporada inteira sem fazer grandes coisas. E sem ter maiores problemas de convivência com ninguém. Na verdade, ele teve. Mas foi muito pontual e muito fraco. Então, assim, eu não acho que seja grande coisa lá, mas foi o que eles disseram. Aí depois teve um outro momento ali que a Morena estava conversando com o Vivão. E aí nessa conversa com o Vivão, ele deixou, aliás, bastante claro que ele estava preocupado com o Jackson, porque a Sheila disse que iam usá-lo para eliminar um a um deles, dos entojados. Aí a Morena disse que se a Marina não estiver sendo benquista pelo público, ela será eliminada e a gente vai ver aí as coisas mudarem. Mas aí, gente, tá? No final das contas, teve essa conversa aí, onde a Morena disse que se a Marina ou o Jackson saírem, eles apenas precisam esperar a vez deles. Deixaram claro, inclusive, que, né, vamos ser sinceros, é o que vai acontecer. Aí depois Matheus e Bianca conversaram sobre o que rolou de tarde ali. Matheus ali ficou com poucas palavras e disse que ele conversaria com a Bianca amanhã. Foi só isso. E vocês estão vendo que até sono tá me dando de tão cansativo e sonolento esse reality é, gente. É isso mesmo, esse reality é muito fraco, sonolento. E você vê o sono que ele tá me dando. Aí o Hassum entrou ao vivo de novo. Ele disse que gostou de ver todo mundo feliz, se divertindo. Aí falou com a Morena disse que deu pra matar a saudade da praia, onde ela trabalha. Falou com a Sheila, que a Sheila falou que disse que todo mundo tinha que testar e jogar, tinha que testar, brincar, tinha que testar ali, porque ela conseguiu sair de tudo o que estava rolando lá na cabeça dela, conseguiu se distrair, que todo mundo devia saber fazer a mesma coisa. E foi aqui que ele deu um puxão de orelha. Ele primeiro perguntou para Bianca se ela estava bem e se os dentes dela estavam no lugar. E aí ela começou a rir e disse que estava tudo bem. E aí ele deu um puxão de orelha e alertou sobre as brincadeiras que podem passar do ponto
E Hassum disse que não queria perder ninguém que não fosse pela via da eliminação. Então, vamos deixar claro aqui, o Hassum até perguntou, Matheus, você tem alguma coisa para falar? Matheus disse que não. Então, se acontecer alguma coisa aí que não for favorável, ou que muita gente reclame, vocês já sabem que o próprio Matheus não teve a atitude. O Matheus podia ter falado, não falou. Aí depois veio aquela conversa da reta, do Jackson, da Marina e da Luísa. O Jackson disse que ele estava na reta por causa do jogo sozinho dele e que para vencer o programa tem que ir para várias retas, que ele podia ter comprado a imunidade, só que ele não ia mais fugir das retas e que ele já imagina que vai de novo na semana que vem. E que se ele estivesse no grupo, ele estaria sendo conivente com coisas que ele não concorda. Que ele sozinho já está se mostrando e lamenta que ele estava indo para a reta com duas pessoas que eram prioridades para ele. Ele disse que não precisava disso. E aí veio a Luísa, a vez da Luísa. A Luísa disse que ela estava na reta por causa da situação com a Nathalie. E aí colocaram o VAR mostrando essa conversa da Nathalie. Eu vou mostrar um trecho desse VAR para vocês. E aí o que foi que aconteceu? A Luísa disse que desde que essa história rolou, ela está sendo atacada pela Marina e ela está sendo atacada pela Nathalie e que isso era uma coisa mínima de se resolver. Mas que agora deixou de ser algo mínimo, porque todo o grupo lá dos entojados foi para cima dela e que as duas, a Marina e a Nathalie, poderiam ter chamado ela para se resolverem. E aqui a Luísa disse até, né, ela deixou claro na fala dela que basicamente as pessoas ali podiam ter sentado e conversado e resolvido as suas diferenças ali. Não precisava levar isso pra reta toda semana. E aí a Marina se esquivou. Então, por conta disso, vamos mostrar para vocês o VAR, o que realmente aconteceu naquele dia, tá? Então vamos lá relembrar o que realmente aconteceu naquele dia. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui à velocidade normal do vídeo. Olha só o que a gente viu naquele dia. Vamos relembrar. Do outro lado. Só que tem coisas que talvez, que eu ponto sobre você, que às vezes eu não vejo coerência e eu talvez vejo uma verdade que talvez, dentro do jogo, tá? Não sou sobre a sua personalidade, dentro do jogo, pode ser algo equivocado, entendeu? Porque, por exemplo, várias vezes você pontuou certas coisas aqui dentro, que, exceto coisas lá, tipo, embate com o Matheus, isso daí é uma questão... Então, vocês viram aí a conversa, um trecho dessa conversa. Julguem por vocês mesmos. Agora sim, a conversa era justamente a Marina apontando ali a Nathalie. Que a Nathalie acaba passando do ponto também, que a Nathalie é verdadeira demais, que ela se acha verdadeira demais e tal, e que ela tem esse jeito dela explosivo, e que por ela ter esse jeito todo explosivo dela, isso podia prejudicá-la sim. E era só sobre isso que a Marina estava falando. Ela não estava realmente, e eu não estou nem passando pano na Marina, mas eu estou dizendo assim que a Marina não estava falando mal de nenhuma das duas. A Marina só estava falando ali, comparando a Luísa com a Nathalie e o jeito explosivo que a Nathalie tem. Foi isso e é sobre isso que o VAR tá falando. Não era outra coisa a não ser isso, tá? E aí a Marina disse que ela estava na reta e que ela já esperava. E que ela nunca desconfiou de ninguém lá dentro e que ela sempre protegeu as meninas daquele grupo, mas que ela sabia que desde o momento que ela foi jogar sozinha, que ela seria alvo e que ela seria importante para aquele grupo da Sheila, mas que depois ela se tornaria desconfortável. Mas que se ela não saísse do grupo, ela ia se sentir pior ainda. Porque ela disse ali que ela precisava disso para não se sentir desconfortável.
Depois ela falou ali que ela tá sendo apontada e levando votos em manada porque a Sheila tinha determinado quem fica e quem sai. Pronto. E essa foi a conversa deles ali. Fraquíssima. Tô falando pra vocês, tô fazendo um esforço pra manter 40 minutos de vídeo, mas tá difícil, viu? Nessa reta final tá bastante difícil. Aí, depois disso, o Hassum liberou a festa, mas durante as interações dele ao vivo com o público de casa, vamos fazer questão de deixar isso claro, com o público de casa, Hassum disse que as coisas estavam bem acirradas, porém, não dá pra gente confiar tanto na mensagem do Hassum por uma razão bastante específica. Hassum já havia falado anteriormente que estava acirrado o negócio e, no final das contas, a gente viu que não estava tão acirrado assim. Por isso e por esta razão, eu falo para vocês, pode ser que esteja acirrado e pode ser que saia ali uma Marina ou um Jackson, ou pode ser que não esteja acirrado e que as coisas estejam mais parecidas com os números que vocês viram aqui no YouTube, aonde a gente via a saída da Marina com mais possibilidade de acontecer do que a saída do Jackson. Coisas que nós vamos descobrir amanhã, mas que, pelo que vem se desenhando, parece que quem vai sair vai ser justamente a Marina. Não acho que vai sair outra pessoa, não acho que vai sair o Jackson, embora ele merecesse, mas eu não acho que ele vai sair agora, eu acho que sai justamente a Marina. E aí, na semana que vem, eles se resolvem. Foi só isso, gente. O programa foi só isso, vocês estão vendo, a gente está fazendo, eu estou fazendo o maior esforço de trazer esse conteúdo para vocês, tá? É o maior esforço mesmo. Vocês veem que às vezes eu venho gravar, me dá sono, porque o reality está dando sono mesmo. Agora, a partir do momento que o próprio dono do reality desistiu dele, que é o Boninho, não tem por que a gente também fazer maior esforço além daquilo que a gente consegue, né? Então, se for para culpar alguma pessoa ali pelo fracasso do programa, a gente sabe que foi o Boninho e bota isso na conta dele. Pronto. É isso. Então amanhã a gente tem aí uma eliminação que por enquanto está indefinida. Pode ser que dê para um, como pode ser que dê para outro. A tendência maior indica a eliminação da Marina, mas pode ser que saia o Jackson. E a gente vai descobrir isso juntos amanhã. Por hora não tem muito o que dizer, a festa tá rolando ali. As festas vão ficando chatas, gente, porque assim, todo mundo vai dormir cedo, porque já tá todo mundo cansado. A essa altura, a gente tá no dia 51 do programa, tá todo mundo cansado já e basicamente eles só querem dormir e tal. E eu já falei pra vocês que eu acho um absurdo 2 festas por semana. Gente, tem praticamente ninguém mais lá na festa, olha só. Tá ali a Bianca, o Matheus e a Marina dançando. Aí sentado lá atrás tava o Vivão, a Mari e o JP. Assim, tá basicamente sem graça já. Já tá basicamente muito sem graça. Não que deva ser rápido o reality show, não é nem sobre isso. Mas é porque como tá muito parecido com o BBB, o BBB começa a ficar chato perto do final, vocês sabem disso. E como o Boninho tá fazendo um BBB de baixo custo, as mesmas características do BBB estão aí. Então, pra que festa 2 vezes por semana? Desnecessário. Pra que colocar, fazer tanto apontamento? Desnecessário. Pra tentar movimentar a casa? Desnecessário. E agora o programa tá fraco. Porque agora já não tem muito mais o que queimar. Já tá decidido aí os lados de cada um. Mas enfim, coisas que a gente conta pra você amanhã, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.